Eu queria agora chamar a atenção do nosso público. No mês passado, a gente recebeu aqui o advogado e professor de Direito Previdenciário e Constitucional, Lael Viana, e muitas pessoas mandaram perguntas. Lael está aqui novamente. Muito obrigada, viu, pela gentileza da participação. Prazer revê-lo. Prazer é meu. Lael, você sabe que a mão está cheia de papelzinho de pergunta. Imagino. Só antes da gente começar, então, a esclarecer as dúvidas específicas do nosso público, desde ontem passou a valer algumas regrinhas novas quando a gente fala, né, do sistema previdenciário. Perfeito. Então, ocorreu uma mini reforma. Muita gente em casa pode aproveitar esse momento para se atualizar, tá fresquinho. E eu queria pedir, então, para você pontuar quais foram as principais mudanças, né? Perfeito, perfeito. O que foi mais significativo, que é importante o pessoal de casa ficar atento. Perfeito. Nós tivemos uma medida provisória, né, que foi editada no final do ano, 30 de dezembro, né? Algumas mudanças foram imediatas, alguns dias depois, e as grandes mudanças começaram, na verdade, a partir de 1º de março, ou seja, a partir de ontem, né? E as principais mudanças que nós tivemos foram na pensão por morte, no auxílio-doença e no auxílio-reclusão. Esses 3 benefícios, especialmente a pensão por morte e o auxílio-doença, segundo os estudos da Previdência, eles vinham aumentando significativamente de valor. No caixa da Previdência, eles vinham aumentando mais do que as aposentadorias. Há muitos anos atrás, o governo já tentou fazer uma mudança, inclusive no auxílio-doença, mas acabou não saindo a mudança. O Congresso, na época, rejeitou a medida provisória. Agora, creio que, e até isso é colocado, inclusive, nas razões das mudanças da medida provisória, em função da necessidade de alterar esse quadro, né, em que aumentava as despesas de forma avassaladora, em relação principalmente à pensão por morte, o governo resolveu fazer algumas mudanças. Basicamente, o que nós temos de interessante e importante para o trabalhador? No auxílio-doença, agora, vamos assim dizer, a empresa passa a ter um encargo maior com o trabalhador. Primeiro porque o trabalhador empregado, ele só vai passar a receber da Previdência a partir do 30º dia de afastamento. Os 30 primeiros dias ficam a cargo da empresa. Antes eram os 15 primeiros dias, né? Agora então é 30. 30 dias. Quando ele só vai para o INSS, afastado, né? Por motivo de doença, né? Geralmente às vezes passa por algum procedimento cirúrgico, ou enfim, precisa se afastar. Antes a empresa acaba com aqueles 15 dias e depois ele tinha que dar entrada no INSS. Perfeito. Agora são 30 dias que a empresa tem que arcar. Os primeiros 30 dias ficam a cargo da empresa. Okay. O INSS só vai assumir esse trabalhador a partir do 31º dia, né? Isso o trabalhador empregado. Mas a mudança mais significativa que teve no auxílio-doença foi em relação ao cálculo do seu valor. Porque anteriormente se pegava uma média que correspondia assim, a um bom período da vida contributiva do trabalhador. E geralmente essa média dava, em muitas vezes, um valor maior do que o salário que ele estava recebendo na empresa atual. Então, quando esse trabalhador se afastava, havia uma certa dificuldade de fazê-lo retornar ao trabalho, porque ele estava recebendo mais do que na empresa. O salário né? dele da empresa. Então, o que nós tivemos agora? Nós tivemos um subteto, vamos assim dizer, né? O trabalhador, no momento que ele vai receber esse auxílio-doença, esse valor do benefício fica limitado a uma média dos últimos 12 salários que ele recebeu na empresa. Então, ele não vai conseguir receber mais do que ele recebia na empresa, né? Ou seja, vai ficar ali condicionado àquele valor, no máximo aquele valor, né? Então, isso foi uma parâmetro reforma, ao próprio salário que ele já estava acostumado a receber. no máximo isso, né? Então, isso já é um corte significativo. Na pensão por morte, houve várias mudanças, e mudanças bastante significativas. A pensão por morte, antigamente, ou antes dessas mudanças, o trabalhador que vinha a falecer e deixava, então, dependentes, os seus dependentes passavam a ter direito à pensão, independentemente de um número de contribuições. Então, imaginando uma situação mais crítica que na prática eu já vi, um trabalhador que tivesse iniciado hoje a sua vida laboral, terminou a jornada, foi para casa e faleceu. Essa situação já gerava direito à pensão por morte para o seu cônjuge, para os seus filhos, né? Hoje não. Hoje a pensão por morte ela passa a exigir uma quantidade de 24 contribuições, ou seja, pelo menos 2 anos de contribuição. E em relação ao cônjuge ou companheiro, ele precisa ter pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável para ter acesso à prestação.
Então, nós já temos aí uma regra bastante importante que contingencia, né, a concessão do benefício, porque é necessário que, primeiro, tenha pelo menos 2 anos de contribuição. Certo. E que o casamento ou a união estável tenha também pelo menos 2 anos. E no caso da pensão dos filhos? Os filhos não têm essa exigência dos 2 anos, mas tem a carência, ok. né? Teria a carência de 24 meses também. Uma outra mudança importante também foi o valor da pensão, que antigamente era 100% de uma média. Hoje essa pensão não é mais 100%. Ela é 50% da média e mais 10% para cada dependente. Então, se nós tivermos, por exemplo, 2 dependentes, será 50% mais 10% para cada um, 20%, 70%. Então, eu não tenho mais aquela regra antiga em que a pensão era 100% de um valor, de uma média, que na prática era praticamente 100% do salário de benefício, né, que a pessoa teve como média das suas contribuições. Hoje não, hoje é 50%. Essa regra já vigorou no passado. Ela tinha sido extinta e agora voltou novamente, né? Então, isso é vamos assim dizer, um contingenciamento de despesa bastante grande. E uma outra questão ainda importante na pensão por morte é que, em apenas alguns casos, ela será vitalícia para o cônjuge. Hoje, na verdade, dependendo da expectativa de vida que o cônjuge tem, ele vai receber a pensão por 3 anos ou vai ser vitalícia, tem uma tabelinha que a medida provisória estabelece. Então, quanto mais jovem o cônjuge e, portanto, maior a expectativa de vida dele, ele pode chegar a não ter a pensão de maneira vitalícia. Ela pode vigorar só por 2 anos ou alguns anos a mais, né? Então, a gente teve importantes mudanças, principalmente na pensão por morte. Mas isso valendo, então, a partir de desde 1º de ontem, março, né? isso. E aí, quem já recebe o benefício, não esses vai casos alterar. não vão Perfeito. ter mudanças. Aí é vale a direito partir de adquirido, agora, né? para frente. Perfeito. Direito adquirido de quem já tinha pensão. As novas pensões que serão concedidas daqui para frente estarão nessa regra. Perfeito. E a última mudança que a gente teve foi no auxílio reclusão, que basicamente são as mesmas regras da pensão por morte. Então, tudo que praticamente a gente falou para a pensão por morte vale para o auxílio reclusão também. O importante da gente dizer assim, para fechar essa mini reforma, vamos assim dizer, né? Só para explicar melhor, o auxílio reclusão é quando uma pessoa é presa, doutor? Isso. Nós temos no sistema previdenciário um benefício que também é pago ao cônjuge, aos filhos dependentes, né? Quando o trabalhador é preso. Só que é destinado ao trabalhador de baixa renda, não são todos os segurados que têm direito. Esse benefício também não exigia carência, agora ele passa a exigir 24 contribuições mensais também. Então, praticamente as mesmas regras que se aplicam à pensão por morte se aplicam ao auxílio reclusão. E aí, então, tanto essa pessoa que foi detida ou aquela pessoa que veio a falecer, ele precisa obrigatoriamente ter contribuído durante 24 meses, durante 2 anos, para a família poder receber esse benefício. Perfeito. Se não teve esses 2 anos de contribuição, não vai tem ter direito o benefício. Isso é uma mudança bastante radical. Só que nós precisamos perceber o seguinte: essa medida provisória já está em vigor, mas ela foi remetida ao Congresso Nacional. Agora nós precisamos aguardar o que o Congresso Nacional vai fazer. Ele pode aprovar integralmente, pode modificar ou pode rejeitar completamente essas mudanças. Então a gente precisa aguardar aí um tempo para saber se elas vão ficar permanentes no sistema. Nós vamos acompanhando tudo e a gente vai informando o nosso público, tá bom? Eu vou fazer um intervalo rapidinho e na sequência a gente volta para falar mais sobre a aposentadoria. Hoje, então, com o advogado e professor de Direito Previdenciário e Constitucional, Lael Viana. Continue conosco.